Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá certo? Bom, antes da gente começar, é importante que nós apresentemos a definição do que são domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos, eles são uma interação entre vários elementos bióticos e abióticos, ok? Dentre esses elementos a gente destaca clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Todos esses elementos juntos formam aquilo que nós chamamos de domínios morfoclimáticos, ok? Vamos lá então. Bom, aqui nós temos um mapa de todos os domínios morfoclimáticos que existem no território brasileiro e as suas faixas de transição em amarelo que vocês estão vendo aí. Faixas de transição a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de calma, só para adiantar, elas mesclam as características de dois ou mais domínios morfoclimáticos, tá bem? Então aqui nós temos todos os domínios morfoclimáticos que compõem o território brasileiro, sendo domínio amazônico, o domínio dos cerrados, né, o amazônico aqui em marrom, domínio dos cerrados aqui em verde, domínio dos mares de morros aqui no litoral em roxo, domínio da caatinga aqui em rosa na região nordeste, domínio das araucárias aqui nesse pedacinho da região sul do Brasil, domínio das pradarias aqui no finalzinho do estado do Rio Grande do Sul e, conforme eu disse, as áreas de transição. Nós iremos trabalhar todos eles, tá bem? Nessa sequência que vocês estão vendo aí, com um pouquinho de calma, tá bem? E nós começaremos com o domínio amazônico. Então, conforme eu adiantei para vocês no slide anterior, a gente começa trabalhando as características do domínio morfoclimático amazônico. Vamos lá? Bom, o domínio amazônico, ele apresenta como clima o clima equatorial, que é um clima quente e úmido, tá? Um clima de pequena amplitude térmica, ou seja, a variação entre a maior e a menor temperatura registrada não é muito grande, tá? Isso é uma característica dos climas quentes. Tem altos índices pluviométricos. O que é isso? Chove muito, por isso que a gente fala que ele é um clima úmido, tá bem? E subequatorial, tá? O que é isso, subequatorial? A região ali abaixo do Equador, que tem um período de estiagem um pouquinho maior, tá certo? É um domínio de terras baixas, formado principalmente por depressões e planície. Essa característica se deve à grande quantidade de rios existentes nessa região que foram esculpindo o relevo e fazendo com que as altitudes fossem ficando cada vez menores. Dentre as formações de relevo principal, nós destacamos o Planalto Norte Amazônico, ou o Planalto das Guianas, tá bem? E dentre as planícies, né, presentes nesse território, a gente destaca a planície amazônica, que, conforme eu disse, é uma planície fluvial, ou seja, ela foi formada pela ação do rio que esculpiu, o Amazonas, principalmente os seus afluentes, que esculpiu todo esse relevo. Bom, aqui nós temos o Pico da Neblina, tá, que tem aí mais de 3.000 metros de altitude, que é o ponto mais alto do Brasil e se situa no domínio amazônico. Bom, sobre a hidrografia do domínio amazônico, a gente destaca que é uma região de rios abundantes, tá? A bacia amazônica é formada por muitos rios e os seus respectivos afluentes. Os rios, na maioria dos casos, são rios que nós chamamos de rios meandrosos, rios que possuem meandros. O que é? Curvas, conforme eles percorrem o território, eles vão fazendo curvas acentuadas, ok? Conforme o período das chuvas acontece, o volume das águas aumenta e as águas cobrem estes meandros, ok? Nas margens desses rios encontram-se os igapós, que são regiões da floresta amazônica que permanecem alagadas mesmo na estiagem dos rios, ou seja, são partes da floresta que estão em contato direto com a água, inclusive quando a água está no seu volume mais baixo. E os igarapés, o que são os igarapés? São braços longos de um rio ou um canal, tá, que vai adentrar a floresta, caracterizando-se pela pouca profundidade e por estarem cercados de mata. Conforme eu falei, esses canais adentram as matas, ok? Tá aqui então um recorte para vocês entenderem, tá bem? Então aqui nós temos o nível mais baixo das águas, tá bem?
e essa mata em contato direto com a água, inclusive nos períodos mais baixos, né? Então, novamente, aqui o nível mais baixo das águas, e essa parte de vegetação em contato com a água, mesmo em seus níveis mais baixos, é o que nós chamamos de mata de igapó. Aqui em Pontilhado nós temos o nível da água quando o rio está no seu período de cheia, ou seja, principalmente nos períodos de chuva, ok? E aí a mata que vai ficar em contato com a água do rio no período da cheia é o que nós chamamos de mata de várzea. A mata de várzea ela varzeia o rio, né, também chamada de mata ciliar, e passa a ter contato com a água quando o rio enche. E por fim nós temos a mata de terra firme, que é aquela parte da floresta que nunca entra em contato com a água. Ela está localizada em partes mais altas do relevo e por isso ela não entra em contato com a água tanto na cheia quanto nos períodos de menor volume. Tá certo? Muito bem, vamos lá então. Aqui, conforme eu adiantei para vocês há 2 slides antes, nós temos o igarapé, a mata de várzea, a mata de terra firme e o igapó, tá bem? O igarapé, então, é aquela parte da floresta que está em contato constante com a água. A mata de várzea, ela está atrás do igarapé, passa a ter contato com as águas quando o rio enche. Temos o igapó, que são esses canais formados mata adentro, tá? Então, conforme eu adiantei para vocês lá atrás, os igapós estão sempre cercados de vegetação, e a mata de terra firme, que é aquela que nunca vai ter contato com a água por estar localizada em uma região de altitude um pouquinho mais elevada, ok? Aqui são os meandros dos rios, então essas curvas que o rio faz ao longo do seu trajeto são os meandros. Conforme o volume de água do rio aumenta, essas partes aqui nas curvas elas acabam sendo em partes alagadas, ok? Bom, falando um pouquinho sobre a vegetação do domínio amazônico. O domínio amazônico é formado por o que nós chamamos de floresta equatorial. Tá bem? No caso, a floresta equatorial amazônica é caracterizada por possuir grande biodiversidade. Essa é uma floresta densa, também chamada de floresta ombrófila. Tá bem? O que é uma floresta ombrófila? As copas das árvores, elas encostam umas nas outras e formam aquilo que nós chamamos de dossel. Tá bem? Ou seja, as copas das árvores cobrem a floresta. Então, olhando de cima, você não consegue observar o solo. Daqui a pouco a gente vai ver que isso traz, né, ou incentiva a grande biodiversidade presente nessa floresta. Então, conforme eu disse, né, as árvores formam o dossel. A vegetação é uma vegetação perene, ou seja, as árvores sempre têm folhas, essas folhas sempre vão estar verdes. Isso é diferente das vegetações de clima temperado, que perdem as folhas no outono, se preparando para o inverno, as folhas amarelam e caem. É uma vegetação latifoliada. O que é isso? As folhas dessas plantas são largas. Isso é uma característica de vegetação existente em regiões muito quente e úmida, ok? A folha é o mecanismo da planta para trocar calor e umidade com o meio. Regiões quentes e úmidas, elas têm vegetações com folhas largas. Por quê? Para facilitar essa troca de calor e umidade. Regiões quentes e secas vão ter vegetações com folhas menores para dificultar esta perda de umidade para o meio, ok? Bom, aquilo que eu disse para vocês lá atrás sobre o fato da vegetação cobrir a vegetação mais alta, as árvores mais altas cobrirem, né, a floresta, formando um dossel, isso incentivando a biodiversidade, está aqui, ó. A floresta amazônica e outras florestas equatoriais, elas são caracterizadas por terem 3 níveis de vegetação. A vegetação mais alta, que é aquela que precisa de uma grande quantidade de luz, que inclusive é aquela que com as suas copas vai cobrir a floresta. Uma vegetação intermediária, acostumada a uma quantidade inferior de luminosidade, tá certo? Adaptada a essa característica. E aquela vegetação que vai crescer próxima ao solo da floresta. É uma vegetação que está acostumada a pouca ou nenhuma luminosidade. Ela está acostumada justamente à sombra que é formada pelas árvores maiores. Ou seja, isso daí faz com que exista uma grande variedade de plantas e juntamente com essas plantas de animais, né, que vivem delas. Ok? Vamos seguindo então. Bom,
Aqui, conforme eu adiantei para vocês lá atrás, está uma representação do dossel. Então, vocês veem aqui, né, um pedaço de mata e se vocês observarem, não dá para ver o solo porque as copas dessas árvores maiores estão tampando. E aqui, a vegetação latifoliada, né, as folhas largas que eu disse para vocês, tá? Para facilitar aí a troca de umidade com o meio. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho das características do solo do domínio amazônico. O domínio amazônico, assim como em outras florestas equatoriais, ele é caracterizado por apresentar um solo pouco fértil e arenoso, ok? E aí vocês devem estar se perguntando o seguinte, como que um solo pouco fértil e arenoso consegue sustentar uma floresta do porte da floresta amazônica com uma grande biodiversidade? A resposta para essa pergunta está justamente na própria existência da floresta. A floresta amazônica, assim como outras florestas equatoriais, elas são o que nós chamamos de florestas autossustentáveis, ou seja, elas próprias se mantêm. As folhas que caem das árvores e os frutos que caem dessas mesmas árvores, eles vão se decompor sobre o solo, e a decomposição dessas folhas e frutos é o que forma uma camada de humus, conforme vocês podem observar aqui, ó, nessa segunda imagem, tá? Essa camada mais escura na superfície é o que nós chamamos de humus, e essa matéria orgânica, esse humus formado pela decomposição das folhas e frutos produzidos pela própria floresta, é o que aduba o solo e permite a sua existência. Ok? Além disso, a floresta amazônica ela forma, através da evapotranspiração das plantas que ali existem, 50% da umidade que chove, que cai na forma de chuva sobre ela própria. Bem? Então ela produz, além dos nutrientes do solo, grande parte, né, metade da umidade que ela precisa para a sua existência. Então é todo um ecossistema interligado, autossustentável, e a interferência humana ela tem prejudicado a existência e a continuidade dessa floresta. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a degradação. Ok? Bom, conforme eu adiantei no slide anterior, quais são os principais problemas que o domínio amazônico enfrenta? Bom, a floresta amazônica, assim como outras florestas no Brasil e no mundo, sofre com o desmatamento. Esse desmatamento ele é causado, provocado pela expansão da fronteira agrícola, ou seja, a abertura de novas áreas, novas terras para o plantio e a exploração de seus recursos naturais, como minérios e madeiras, que exigem, né, no caso da exploração mineral, a retirada da cobertura vegetal e, no caso da exploração da madeira, o corte dessas árvores. Tá certo? Então, está aí um dos principais problemas que a floresta amazônica enfrenta, que é o desmatamento. O desmatamento e a utilização inconsciente do solo vai levar a um rápido esgotamento deste solo. Conforme a gente viu, ele é um solo pouco fértil, com poucos nutrientes. Se você tira a floresta para explorar este solo para a agricultura, em pouco tempo esse solo vai se tornar um solo inútil, sem nutrientes. Isso vai forçar a nova abertura, o desmatamento de novas áreas para poder então estar utilizando para a agricultura. Ok? A retirada dessa vegetação ela vai fazer com que a quantidade de umidade produzida pela própria floresta diminua, e diminuindo a quantidade de umidade que essa floresta diminuindo a quantidade de umidade que essa floresta produz, você vai ter uma distribuição cada vez menor de chuvas, não só na região amazônica, mas também na região sudeste. Daqui a pouquinho a gente vai ver que parte da chuva que cai aqui na nossa região e no estado de São Paulo, ela é formada lá na floresta amazônica. A redução na cobertura vegetal da floresta amazônica significa menos umidade, e menos umidade significa menos chuva aqui na nossa região, que vai prejudicar a economia, nosso estilo de vida, a escassez de água vai ser cada vez mais frequente por maior tempo, enfim, tá? São problemas que a gente enfrenta por conta do desmatamento lá na floresta amazônica, tá certo? Bom, além de tudo isso, nós temos também o tráfico de animais silvestres, ok? E coloca espécies nativas em risco de extinção. E além disso, nós temos também o tráfico de plantas que roubam o nosso patrimônio biológico e farmacêutico. Então, muitos laboratórios mundo afora vêm até a floresta amazônica, coletam plantas, dessas plantas extraem princípios ativos que são utilizados em remédios, e o Brasil acaba perdendo a patente desses princípios, dessas plantas, tá bem? Ou seja, é algo que precisa, né, de uma atenção especial
do governo e da própria população. Esse ato nós chamamos de biopirataria, tá certo? Bom, vamos seguindo então. Está aqui algumas imagens que refletem, né, que mostram para vocês tudo isso que a gente comentou. Está aqui uma cratera aberta no terreno para a exploração mineral, então toda a cobertura vegetal que existia aqui foi retirada. Aqui vocês têm a queimada da vegetação para então preparar este solo para a agricultura, conforme vocês conseguem ver em um pedaço aqui mais acima. Aqui nós temos a retirada da vegetação para a exploração da madeira. Ok? E se vocês observarem aqui no mapa, essa área representada em verde mais escuro são as áreas de floresta que ainda existem. Essas áreas marrons nas bordas são as áreas onde a floresta já foi devastada e as áreas em amarelo são as áreas por onde a devastação está se avançando. Tá bem? Aqui, que nem eu disse para vocês lá atrás, o tráfico de animais silvestres. Tá bem? Então vocês percebam a crueldade com os animais para que eles possam ser transportados em locais pequenos sem que as autoridades percebam. Isso acaba acarretando a morte de muitos desses animais. Ok? Bom, e aqui para a gente finalizar, explicando como que a umidade formada lá na floresta amazônica cai na forma de chuva aqui na região sudeste. Isso se explica com os fenômenos dos rios voadores. O que são os rios voadores? Eles são cursos d'água atmosféricos. Como assim? São grandes massas de ar carregadas de vapor de água que, por conta do deslocamento dessas mesmas massas de ar, que obedece à dinâmica, né, da circulação atmosférica na América do Sul, acaba se deslocando até a região sudeste, onde ela cai na forma de chuva. O que favorece o deslocamento dessa grande quantidade de massa de ar até a nossa região é a Cordilheira dos Andes, que se forma nessa parte aqui, ó, do continente sul-americano. A Cordilheira dos Andes, ela forma uma espécie de corredor. Então, as massas de ar provenientes do Oceano Atlântico e principalmente da floresta amazônica, devido à dinâmica da circulação atmosférica, são empurradas, né, pelo continente sul-americano, usando a Cordilheira dos Andes como um corredor, e vem parar aqui na região sudeste, onde elas caem na forma de chuva. Tá bem? Então, aqui forma-se, conforme nós dissemos agora, um grande rio voador, ou seja, um grande curso de água atmosférica. Tá? Bom, pessoal, a gente encerra aqui o nosso assunto sobre o domínio amazônico. Ele é o primeiro de uma série de outros assuntos onde nós iremos trabalhar as características dos vários domínios morfoclimáticos que, conforme eu apresentei lá no comecinho dessa aula, formam o território brasileiro. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, estou à disposição. Gostaria de agradecer aqui a atenção e a paciência de todo mundo. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.